Paz do Senhor, vamos dar início à nossa EBD e convido para fazer a oração, né, o professor Joxan. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por estar aqui nesta manhã, mesmo de nossa casa, mas acordamos, levantamos e estamos aqui para aprender mais da tua palavra. Senhor, estamos num tempo de pandemia onde cada um se ajunta em sua residência, mas virtualmente estamos juntos. Eu te peço que tu esteja conosco. Nos ensina, nos dá graça, nos dá entendimento através da tua palavra. Nos ajuda nesta manhã. Abençoa a cada um que vai falar, que vai compartilhar conhecimento, e a todos que vão estar ouvindo e aprendendo também. Senhor, nos ajuda, abre o nosso entendimento, fica conosco. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa lição hoje vai ser a lição número 9. Teremos como título A Oração do Fariseu e do Publicano. Quando nós vemos esse título, nós vemos que é uma história que se torna... A maioria aqui, eu acho que nasceu no berço evangélico, e nós sabemos que essa mensagem do fariseu publicano, até como a gente estava conversando ontem, Isabel e Joxan, é um assunto que a gente vê desde criança. Todo mundo escuta desde criança, no escutinho infantil, na história para criança, sobre o fariseu e o publicano. É uma história bem conhecida. E nós vamos aprender um pouco profundo, porque essa história, mesmo que seja conhecida, mas ela tem uma grande lição para os nossos dias, nosso cotidiano e a nossa vida, com grandes lições muito importantes sobre essas duas figuras, que é o fariseu e o publicano. Amém? Texto do dia. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículo 14. A nossa síntese do dia nos diz: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. Nós vamos ver aí sobre a misericórdia, justificação, coração sincero, o valor da humildade, que vai ser abordado esses 4 pontos, e nós vamos ver que para Deus, gente, ele deixa muito claro para nós que para Deus o que ele deixa bem claro é que ele não está interessado na quantia, não, ele está interessado que na qualidade. Nós vamos ver que o publicano e o fariseu, eles são prova disso. O fariseu era aquele homem, como vai ser explicado aí, o cara que dizia que cumpria a lei, que fazia as coisas, mas que orava, vamos dizer, da boca para fora. E nós vemos o publicano de uma forma diferente. Nós vemos outro exemplo na palavra de Deus, que é a viúva que deu sua oferta. Em termos de valor, foi a menor, mas ela deu de coração sincero. Ela deu o seu melhor. E para Deus, a melhor oferta para Cristo naquele momento ali foi da viúva. E a mesma coisa na história desse publicano. A melhor oferta, ali naquele momento, a melhor oração que nós vamos estudar foi quem? A do publicano. Então que isso tem uma lição para nós. Deus quer um coração sincero, coração puro, um coração aquebrantado, e que cada um de nós venhamos dar o melhor para ele. Texto bíblico está em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Eu vou deixar a professora Isabel fazer essa leitura desse texto. Amém. Antes, Gilvan, tu pode aceitar João Vitor? Posso, mas não apareceu ainda não. Ele tá em outro link, não? Ele tá no link mais recente. Vai ser o jovem.
É Mas, outro. ô, João Vitor. É outro. É outro. É outro. Deixa eu ver aqui, que foram vários. Faz silêncio, agora eu vou ler. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Então tá aí esse texto, bem interessante. E como falamos, aquele que se exalta, esse será humilhado, e aquele que se humilha, esse será exaltado. Introdução. As parábolas eram amplamente utilizadas por Jesus para ensinar as verdades acerca do reino de Deus. Vamos estudar o do fariseu e do publicano. Trata-se de 2 homens que foram ao templo orar. Cada um revelou uma postura completamente distinta do outro. Um saiu ainda mais imerso em pecado, o outro, justificado, voltou para sua casa. Cada oração proferida revelou um perfil completamente distinto do outro. O primeiro, adorador de si mesmo e descomprometido com Deus. O segundo, consciente de sua condição pecaminosa e não merecedora da misericórdia, porém profundamente desejoso de ser alcançado pela salvação. É o que, nessa introdução que vamos estudar, é uma coisa bem interessante, é que nessa parábola nós vemos que os dois, tanto o fariseu como o publicano, eles foram para o mesmo lugar. Eles foram para o templo. Todos dois, eles foram para o templo e eles foram orar. Então, assim, quando nós vamos fazer uma síntese rápida e analisarmos, todos os dois foram com o mesmo propósito para o templo. O mesmo propósito inicialmente ali, que era o quê? Vamos orar. Mas, assim, cada um estava no seu coração de uma forma diferente. Um, que foi o fariseu ali, né? Ele adorava a si mesmo e descomprometido com Deus. Ele foi, mas o seu intuito era esse. O segundo, que nós vamos ver que era o publicano, ele foi além de uma forma pecaminosa, mas ele reconheceu a sua fragilidade e que ele precisava da ajuda de Deus. E ali, um votou imerso em pecado e o outro, nós vamos ver que votou o quê? Justificado. É uma lição para nós muito grande, gente. Como nós estamos indo para a igreja também nos nossos dias. Fariseu e publicano, todos dois foram com o mesmo intuito. Orar. Trazer para o nosso cotidiano de hoje, os dois foram para a igreja, do mesmo jeito, participar do culto. Mas um foi com uma ideia e o outro com outra. Um foi com um sentido e o outro foi com outro sentido. Então, pergunta para vocês, que eu gosto de fazer, qual está sendo o sentido de vocês? Qual está sendo a oração de vocês? Aquela oração humilde que reconhece que necessita de Deus como publicano, ou aquela do fariseu que está ali por estar e às vezes até mesmo só da boca para fora? Que possamos analisar. Uma lição muito boa que vamos estudar hoje sobre esses 2 personagens. Amém? E eu passo a palavra aí para o professor Joxan, o qual vai falar aí o primeiro tópico, né? A oração do fariseu. Amém. Vão me chamar aí de aluno que gosta de falar também. Então, vou compartilhar o que eu aprendi, o que... como o Nilvan falou, é uma passagem muito conhecida, né? Quem é da Assembleia de Deus e nunca ouviu essa passagem, é bem difícil, né? Deve ter se convertido há um mês, mas é porque ela é muito conhecida. E tem
muitas informações ali, tem um conteúdo, vamos dizer assim, teológico muito rico para analisarmos. Tem um entendimento que podemos tirar rico, que a gente poderia aqui passar o dia todo conversando e talvez não cessasse a nossa conversa. Mas, se você observar a lição, eu vou até compartilhar, talvez fique mais interessante do que vocês ficarem vendo o meu rosto, né? Vou pedir permissão aqui ao professor Nilvan para compartilhar. E eu vou mostrar aqui a lição e vocês vão acompanhando comigo. Assim que vocês estiverem vendo a lição, se vocês puderem dizer um ok aí, estamos vendo. Estamos vendo. Pronto, show de bola. Também estão me ouvindo bem? Sim. Show de bola. Se nós formos observar essa lição, vamos ver que só tem 2 tópicos. E se formos olhar para a parábola ela é bem pequena. Então, aparentemente, nos faz pensar, às vezes, que é uma parábola simples. Mas vamos tentar analisar o contexto e ver o que o fariseu e o publicano eram e quais as intenções dos dois. Eu vou falar hoje um pouco sobre o fariseu, com a permissão do nosso querido Nilvan, e logo em seguida Isabel vai falar sobre o publicano. Mas eu queria contextualizar a época, né? O que acontecia naquele momento. E é interessante que as lições elas vão se juntando, né? Elas vão se unindo. Nós estudamos sobre Josué, vimos lá a conquista ali da terra de Canaã, de Jerusalém, fomos aprendendo ali, chegamos até a época do exílio, onde, por causa do pecado do povo, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo por 70 anos. Então, chegamos até esse ponto. E os fariseus, eles nascem a partir dessa perspectiva do exílio. E vamos entender o porquê. Começando aqui pela lição, vamos ver que a aparência da santidade era o que os fariseus eles queriam trabalhar, queriam tratar. E vamos entender o porquê disso. Às vezes a gente vai tratar, fala assim, tu é um fariseu. A gente chama às vezes o povo assim, né, tu é um fariseu. Por quê? Porque tu fala, tu quer demonstrar uma coisa, mas na verdade tu não é. E basicamente podemos caracterizar o fariseu dessa forma mesmo. Hoje, com a nossa visão que temos hoje a respeito da história e da parábola contada por Jesus, ali escrita no Evangelho de Lucas. Mas vamos olhar a partir da visão do fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era uma classe que surgiu a partir da volta do exílio, e não só existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os zelotes, existiam um outro grupo lá. Quem puder lembrar, ganha um chocolate na próxima reunião online, que Nilvan vai entregar. Então eram os saduceus, zelotes, fariseus e... Deixa eu consultar aqui minha fila. Para não ficar... Quem souber, gente, pode abrir o microfone e pode falar. E os essênios. Então, quando a gente vai falar sobre os fariseus, a gente vai entender, eu vou deixar o fariseu por último, mas quando a gente vai falar sobre os fariseus, a gente vai entender o porquê deles. Por que eles eram assim? Vamos começar pelos zelotes. Quem eram os zelotes? Era um grupo de pessoas, geralmente aquelas pessoas mais pobres, que estavam sob o jugo romano, assim como todos os judeus, mas tinham um sonho de batalhar contra o Império Romano e estabelecer vamos dizer assim, o reinado de Israel de novo. Eles estavam prontos para batalhar contra os romanos. E isso até parece ser interessante, né? Assim, olha, eu estou aqui porque daí vier, vamos lá brigar para a gente voltar a ser o que era. Beleza.
Aí vem agora os essênios. Os essênios, alguém pode se identificar com eles. Os essênios, eles não têm interesse nem em brigar por política, não tinha interesse nem por brigar na mão, né, sair na tapa contra os romanos, não tem interesse. Eles, na verdade, eles protestavam indo para o deserto. Eles iam para o deserto e protestavam lá contra o Império Romano, e a partir daí eles estudavam a palavra. Então, eles não se envolviam em brigas, eles não se envolviam em política, mas eles tinham interesse de estudar a palavra, com a esperança de que o Salvador viria para salvá-los do jugo romano. E tem os saduceus e os fariseus. Então, dito quem eram os zelotes e quem eram os essênios, a gente agora vai para uma classe que era a classe daqueles que queriam e se preocupavam em obedecer às leis. E vamos entender o porquê. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, entendemos o seguinte, a partir de Jeremias, que estudamos, a partir de outros profetas, que o povo foi por causa do pecado, foi por causa da não observância da Torá. Existia a lei do Senhor, existia as regras, os mandamentos, as observações, e o povo não observava. O povo foi para fazer os seus desejos, cumprir seus desejos. Em Jeremias diz que não havia, Deus falando, não havia grama onde eles não tivessem se deitado e pecado contra o Senhor. Então eles deixaram de observar a palavra do Senhor, e por isso que eles foram cativos para a Babilônia. Mas depois, quando voltaram, a gente também estudou sobre Esdras, né? Não necessariamente com afinco, mas a gente sabe que Esdras ele estava ali para fazer com que o povo voltasse a observar a lei. E daí é que nasce um povo que observa a lei. Daí é que nasce o povo que podemos chamar de fariseus e de saduceus. Era um povo que, com a volta da Babilônia, com a volta do exílio, eles pensaram o seguinte, assim, pecamos, erramos, não cumprimos o que a lei previa, e por isso Deus nos castigou. Então vamos fazer o seguinte, vamos observar a lei, tintim por tintim, para que isso não aconteça novamente, mas pelo contrário, que venha o Senhor que vai nos resgatar desse jugo. E aí é que chegamos nos fariseus. Os fariseus eram um povo que era preocupado em cumprir a lei, era um povo preocupado em observar a lei, vírgula por vírgula, ponto a ponto. Só que os fariseus eram totalmente contra o Império Romano. Já os saduceus, eles viam vantagem nisso. Os saduceus, eles viam que eles poderiam barganhar, vamos dizer assim, com algumas coisas do governo romano. Então, era daí que vinham os sumos sacerdotes, os sacerdotes vinham dos saduceus, porque era um povo que observava a lei, mas também não era totalmente, vamos dizer assim, contra o governo romano, e era um povo rico, era um povo que tinha dinheiro, então até mesmo se eles fossem contra o Império Romano, eles conseguiam ter força por causa do dinheiro deles, enfim, os fariseus não, os fariseus geralmente eram povos, assim, tinham também aqueles que podiam ser abastardos, né, de dinheiro, mas tinham aqueles que eram um povo mais simples, e o desejo deles era de cumprir a lei e se santificar, digamos assim, perante o Senhor através da lei. Só que o problema que tem com os fariseus, a gente vai observar agora. Mas, vendo a partir desse ponto de vista, a gente vai ver que os fariseus, parecem ser joia a partir desse ponto. Se a gente for olhar, tem muita gente na igreja que observa as regras da doutrina, observa as regras dos ensinamentos que o pastor dá. Isso é errado? Não, de forma alguma. Isso é excelente, isso é bom. Só que Deus, ele sonda os corações. Deus, ele vê a intenção dos corações. Então, é importante obedecermos a doutrina? Sim, é importante mais ainda obedecermos a palavra?
Sim, porém, o que nos motiva a essa obediência? O que nos leva a querer obedecer a palavra? E um problema dos fariseus também era que eles consideravam todos impuros. Se não cumprissem a lei, eram todos impuros. Para você observar, eles se gabavam de quê? Eles se gabavam do dízimo, eles se gabavam de cumprir todas as leis, de jejuar, mas aí aqui a lição vem destacar. O foco do fariseu não estava em mostrar suas imperfeições diante da perfeição divina, mas sim em evidenciar o quanto era mais perfeito que a maioria dos homens. Aí é que vemos o problema dos fariseus. Aí como vamos enxergar que o problema do fariseu, além de querer cumprir a, a lei, né, risca a risca, o problema do fariseu é que ele queria sobressair acima dos outros. E o que acontecia com isso? Ele tratava os outros como impuros. Isabel vai comentar bem mais aprofundado, mas os fariseus, eles consideravam os publicanos como impuros, que eram aqueles que não observavam a palavra. Para você ter noção como eram os fariseus eles não comiam na casa de outras pessoas que não era do mesmo ciclo deles, porque eles temiam que o povo não tivesse pagado o dízimo e aquela comida fosse parte do dízimo que eles deveriam ter pago. Aí imagina aí como é que era a cabeça dos fariseus. Assim, olha, se eu não vou comer na tua casa não, porque eu não sei se tu pagou o dízimo, se tu não pagou o dízimo, tua comida está impura. Então eu não quero participar dessa refeição. Então os fariseus eram assim. Só que o problema dos fariseus a gente começa a ver da seguinte forma, que os fariseus, eles começaram de uma forma que era interessante, mas passaram a observar que eles faziam as coisas pelos méritos próprios, por força própria. E aí é que está. O texto do dia da nossa lição diz o seguinte, se voltarmos aqui em cima, o texto da lição diz o seguinte: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então podemos observar que o fariseu ele caminhou para um modo que ele começou a se vangloriar das suas atitudes, dizendo que eu sou um povo, ou naquela época o povo dizendo assim, eu sou um povo que observa a lei. Eu não peco como esses outros homens. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou o dízimo de tudo. Então eu estou irrepreensível. Quando o Senhor vir, eu estarei repreensível. Será que não é bom a gente observarmos e nos analisarmos e compreendermos assim se estamos bem ou não? Será que a palavra na passagem diz que ele falou consigo mesmo? Então, será que não é bom a gente nos observarmos e pensarmos, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor, tenho buscado esse caminho. É bom, mas vamos observar que o fariseu ele fazia para a sua própria glória. E o nosso comportamento deve ser totalmente diferente do fariseu. Os objetivos, as intenções do fariseu eram interessantes. Eles queriam procurar atender à palavra, queriam procurar analisar e cumprir tudo que a palavra dizia, mas eles começaram a fazer isso para a sua própria glória. E esqueceram do ponto principal, que é aqui onde eu chego para finalizar minha participação sobre os fariseus. Que eles não reconheciam que Deus é que fazia. Precisamos observar que Deus é quem faz a respeito da nossa vida. Se descermos para a nossa lição no subtópico 2, a glorificação do eu, podemos ver aqui nesse trecho aqui, é importante destacarmos que quando nos inflamamos de autoconfiança, desrespeitamos o nosso próprio Deus e desprezamos o seu cuidado para conosco. Quando dizemos assim,
eu não peco porque eu sou forte. Eu faço isso porque eu me esforço. Porque isso que é aquilo outro. Sou eu que faço. Então estamos entrando pelo caminho dos fariseus. Possivelmente. E precisamos pedir a Deus a graça e o entendimento de reconhecermos como publicano, que Isabel vai falar, que somos pecadores. Não devemos ter a posição dos fariseus quanto a isso. É importante observarmos a palavra? Sim, joia, é super importante. É importante observarmos a questão do dízimo, jejuarmos, é importante. É importante olharmos para nós mesmos e começarmos a identificar o que temos em nós que é bom ou não e que agrada ao Senhor para mantermos ou para nos corrigirmos, sim. Mas que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que todo o nosso comportamento, que venhamos a pensar que tudo é para o Senhor. Se passamos a semana bem e você para assim, nossa, essa semana foi tão bom, praticamente não pequei, mas a sua felicidade está na força do Senhor que é contigo ou está na força do teu braço que fez tu não pecar? Porque se não for o Senhor, meus amigos e irmãos em Cristo, se não for o Senhor, não conseguimos dar um passo. Se não for o Senhor, não conseguimos ir adiante. Se conseguimos resistir ao pecado, se conseguimos resistir às tentações e ter bons comportamentos, evidenciarmos os frutos do Espírito, é graças ao Senhor. É graças à força do Senhor que está conosco, a graça de Deus sobre nossa vida. Precisamos ter isso em mente. Então, isso era o que o fariseu não tinha. O fariseu, ele se vangloriava porque ele achava que Deus era um Deus que, não, eu estou olhando aqui, estou vendo essa lista aqui, se você cumpriu isso aqui, ok. Se você não cumpriu isso aqui, está condenado. Aí, naquela época, Jesus estava fazendo o seu ministério. E hoje conseguimos compreender. Mas se vivermos dessa forma, nós vamos anular o trabalhar de Deus em nossa vida. Vamos trazer por mérito nosso próprio. E tem um terceiro tópico aqui, tem um terceiro subtópico para finalizar, mas o nosso professor Nilvan Carlos levantou a mão, 10 segundos para passar a palavra para ele. Mas, só concluindo, precisamos ter isso em mente. Precisamos ter isso em mente de que é o Senhor que faz por nós. Pode falar, Nilvan. Eu acho interessante, Joque, quando nós vamos ver essa parte do fariseu, o fariseu, para a época, que foi citado aqui, né, ele era um cumpridor da lei. Ele cumpria a lei, ele estava ali cumprindo a lei, né, quando a gente vai ver que é o que a história fala e quando nós vamos estudar, só que o que aconteceu? Eles agora estavam cumprindo de uma forma errônea. Em vez de cumprir a lei para tentar melhorar, dizer assim, onde eu estou errando aqui, que eu preciso melhorar perante a lei. O que eu preciso fazer para melhorar? Eles estavam agora, o quê? Eles estavam cumprindo a lei, mas o quê? De uma forma errônea, era o quê? Achando que era superior aos demais, porque eles estavam evidenciando a lei aqui, que estava cumprindo aqueles termos da lei ali. Então eles se achavam superior, que não tinham quase pecado, e que os demais eram pecadores. Isso é bem interessante, eles eram cumpridores da lei. Isso é uma lição muito grande para nós. E a gente tem que ter cuidado dessa questão nos nossos dias, porque se não tivermos cuidado, vamos parecer com os fariseus. Por estarmos na igreja, por estarmos... Eu vou deixar a Isabel falar, eu vi sua mão aqui levantada. Por estarmos na igreja e por estarmos naquele ambiente chamado igreja, e às vezes a gente acha que está mais justificado porque está ali, porque Jesus já me salvou, eu estou aqui dentro da igreja, já estou fazendo minha parte. Não. Nós temos que entender que quando nós estamos indo para a igreja, que estamos cumprindo a lei, que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que entender que nós somos pecadores, estamos nessa nossa vida aqui pecaminosa, e que nós
falhamos, nós erramos, mas que a gente tem que ter aquele coração que, como já foi falado, eu já falei até no início, um coração contrito. Não é diferente do fariseu, de ir para a igreja, tô vindo, trazendo para os nossos dias, estou cumprindo minha tabela, estou vindo domingo, na terça-feira lá para o culto doutrina, quinta-feira olha lá, só que não tem alguma coisa especial, o culto da família ou a quinta jovem. Mas, estou indo para a igreja. E isso é o interessante que a gente tem que ver. Não, a gente tem que ter cuidado para não parecermos com os fariseus. Pode falar, Isabel. Não, é justamente aquele ponto, né, que eu estava meditando nisso. É a coerência. A gente tem que ter cuidado para não sermos hipócritas. É a coerência entre o que você fala, o que sonda o seu coração e a forma como você age. E foi justamente o que faltou com o fariseu. Eu já posso entrar no publicano? Eu tenho uma parte para finalizar e Tiago levanta a mão, eu acho. Então, show. Só pra te querer. Ah, tá bom. Mas quer falar nada não, Tiago? Contribuir com a gente aí? Não. Mas, rapaz, quando o Isabel levantou, eu pensei que era a Rebeca que tinha levantado. Eu fiz, lá vem doutrina. Rebeca levantou a mão. Pessoal, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, dizer alguma coisa, Suelen, Rebeca, Júlia, João, Suentes, meu amigo filósofo Suentes, se você quiser contribuir aí, pelo menos dê um sinal de vida. Amém? Estão todos me escutando, estão todos compreendendo. Alguém pode só levar, sem seus professores, alguém pode dar um oi, falar assim, oi, estou ouvindo, amém, tá certo, tá errado. Cheguei agora e já estou ouvindo. Sim, ok, muito bem. Pra gente não achar que dormiram, né, e que a gente não tá vendo as carinhas de vocês. Mas é show de bola. Quer falar, Nilvana? Quer falar, Isabel? Joca, só um minuto aí. Eu vi que entraram, começaram a falar, mas falaram todo mundo junto assim, aí, mas assim, se quiserem falar, podem falar, é um assunto bem interessante. Se quiserem discutir algo, falar sobre o que vocês acham, podem falar. A gente só pede para levantar a mão por causa daquela questão da gravação, como foi passada por Isabel. É interessante vocês também participem se vocês quiserem, né? Fiquem à vontade para isso. Porque justamente fizemos a reunião aqui no Google Meet para isso. Porque se fizéssemos no Facebook ou em outro canto, seria só eu, Nilvan e Isabel falando e vocês só escutando e a gente não ia ter, às vezes, nem certeza se vocês estavam lá. Mas pelo menos aqui a gente já tem certeza que vocês estão aqui, estão acordados, já deram um oi aí. Mas enfim, se quiserem falar, fiquem à vontade, viu? Principalmente aí as pensadoras Suelen, Rebeca, Júlia, João Vitor, os pensadores aí, João Vitor, então podem falar aí. Pronto, João Vitor aí desse certo. Abra a boca, João Vitor. Deixa Deus tu sabes. Vamos concluir aqui sobre a parte do será humilhado. Quero destacar que ele diz o seguinte, aqui nessa parte, essa oração é fruto de uma postura que jamais poderemos aceitar em nossas vidas. É isso aí, Sueli, pensadores da DPB Gás. Manda ver, viu, Sueli, qualquer coisa aí. Então, essa oração do fariseu é algo que devemos ter muito cuidado para isso não se tornar não só uma oração nossa, mas uma vida nossa, um estilo de vida nosso. Como o Nilvan bem falou aí, muitas vezes podemos estar como o fariseu e temos que tomar cuidado, porque vamos para a igreja, estamos na oração da mostarda, e eu jogo que às vezes falta. A maioria das vezes é melhor dizer que eu às vezes vou, né? Mas, enfim, mas muitos assim, tô na oração, vou para não sei o que, faço isso, faço aquilo outro. Mas faz parte, como o fariseu fez, analisarmos e olharmos para nós, mas com a intenção que Isabel falou, de que isso venha do coração, de querer melhorar, de querer ver o que podemos nos consertar. E não só para nos vangloriarmos a partir dos demais homens. Isso fica uma lição clara quando a gente vem aqui, ó, na lição aqui mais em cima, que diz o seguinte,
muitas histórias bíblicas nos revelam momentos onde essa prática trouxe consequências lamentáveis para seus protagonistas. Vou só citar o primeiro exemplo aqui, que foi o que a gente estudou agora há pouco, Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando é que ele foi passar 7 tempos comendo capim junto com os bois? Foi quando ele olhou para o reino dele e viu assim, olha, tudo isso aqui eu que fiz, tudo isso aqui foi eu que consegui com o meu braço. Aí o Senhor foi, ó, espera aí que tu tá muito exaltado, e o livro de Daniel todo fala que os reinos são dados aos homens por Deus, e é Deus quem faz. Se não for por Deus, não tem negócio. Deus não perde o controle de suas mãos. Então, assim como Nabucodonosor aprendeu, e depois ele reconheceu que só o Senhor é Deus, precisamos ter esse segundo comportamento de Nabucodonosor, de sempre reconhecer se conseguimos viver de forma legal, que agrada ao Senhor, é o Senhor na nossa vida. É a glória do Senhor na nossa vida. Devemos buscar, mas até o ato de buscar, creio eu, que o Senhor nos faz sentir esse desejo. É o Espírito Santo do Senhor que nos move a querer buscá-lo. Sem ele, pode ter certeza que sem ele, não, a palavra diz que sem ele não iríamos chegar até ele. Estávamos perdidos em pecados, e se não fosse o Senhor para nos resgatar, a gente não conseguia sair. E, mais uma vez, finalizando com a última frase que diz aqui. O mestre finaliza a parábola enfatizando uma grande verdade. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 18, 14. Então, se é assim que eu termino. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, levanta a mão. Ou dizer alguma coisa, levanta a mão. Se não, Isabel, fica à vontade aí para dar continuidade até as 14 horas da tarde. Amém. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Falei brincando, Bel. Fiquei falando brincando. A paz do Senhor, pessoal. Eu vou tentar compartilhar aqui também para vocês irem acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo. Apertar agora. Vou apresentar uma janela. Vocês estão vendo o PDF? Ainda não, tá carregando, eu acho. Espera aí. E agora? Sim. Agora começou a carregar. Apareceu. Estamos vendo. Pronto. Então, eu quero começar lendo uma frase que eu achei muito, muito, muito perfeita num livro de apoio. No caso, muitos não têm acesso, eu vou ler rapidinho para vocês. Quando ele fala essa frase, antes de iniciar a fala sobre o publicano, sobre a oração dele, ele diz o seguinte: nossas orações apenas serão ouvidas por nosso Senhor se forem um reflexo do que você sente. O nosso coração, vamos lá. Nossas orações apenas serão ouvidas por nosso Senhor se forem um reflexo do que sente o nosso coração, como também de expressarem um anseio pela real presença divina em nossa vida. Palavras vazias não cumprem sua missão. Eu achei muito forte, muito bonita e queria compartilhar com vocês. Sobre o publicano, vamos lá. Antes de falar sobre a oração dele, vamos tentar entender quem eram os publicanos. Os publicanos, eles eram os responsáveis por recolher os impostos pelo Império Romano. E, assim, as pessoas, os judeus principalmente, eles desprezavam e fugiam da presença dessas pessoas, porque, além do fato de serem pessoas que recolhiam os impostos, muitas vezes, em sua maioria, eles enriqueciam em cima da pobreza do povo. Eles cobravam a mais para tirarem a sua parte. Então, era visto como um povo corrupto. Além disso, era para o próprio Império Romano. Então, o que acontece? Eles eram indesejados pelos judeus, eram pessoas que não possuíam amigos, assim, de acordo com os próprios judeus, a lição diz que, por eles, eram pessoas que mereciam viver eram colocadas numa classe junto com trapaceiros e adúlteros.
para vocês tentarem entender o quão mal visto era a figura do publicano. E muitas vezes eles eram até impedidos de entrar na sinagoga. Então, o que acontece? Vamos lá, primeiro subtópico. Sou um pecador. A própria leitura em classe, a leitura do texto bíblico, diz que quando ele entrou, no versículo 13, publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Então, assim, ele entrou na sinagoga e ele permaneceu sozinho no canto. Mas diferente do fariseu, porque o fariseu, quando ele entrou, ele buscou uma posição onde ele ficasse sozinho, mas onde ele fosse visto, onde ele pudesse ser exaltado, admirado pelas pessoas. O publicano não, ele já ficou só porque ele tinha vergonha, ele se reconhecia pecador. Ele até fala que nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, tipo assim, enquanto o fariseu, ele queria ser admirado pelas pessoas, pela sua santidade, e não ser, ao mesmo tempo, não se aproximar das pessoas para que o pecado delas não viesse a contaminá-lo, o publicano não, ele já tinha conhecimento, ele tinha esse conhecimento de que ele era um pecador, ele entrou ali buscando a presença de Deus, porque ele sentia a distância entre ele e Deus devido ao pecado. Então, assim, ele estava realmente ali buscando a presença de Deus verdadeiramente, se reconhecendo pecador e querendo um conserto. Vamos lá. E, tipo assim, o mesmo a gente pode trazer essa reflexão que, como aconteceu com o publicano, acontece com a gente. Eu não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim, mas eu creio que seja com todos sejam da mesma forma. Quando a gente peca, é natural da pessoa buscar, como posso dizer, se esconder. Ou então a gente fica com vergonha de buscar a presença de Deus. Porque a gente sabe que a gente é pecador e o nosso Deus é maravilhoso e perfeito e ele nos perdoa, mas a gente, assim, a gente reconhece a nossa essência, a gente fica com aquele arrependimento. Então, é que nem aconteceu com Adão e Eva, porque, tipo assim, eles eram muito próximos de Deus, mas devido ao pecado, eles tentaram se esconder, e às vezes a gente tenta fazer isso, a gente se sente envergonhado, a gente fica meio receoso de entrar na presença de Deus, mas é justamente o oposto que a gente tem que fazer, a gente tem que realmente buscar Ele, né, para conseguir o perdão. E foi isso que o publicano fez. Ele foi lá buscando verdadeiramente encontrar a presença de Deus. Deixa eu adiantar aqui para o próximo ponto. E se alguém quiser falar, fique à vontade, viu? Bel, levantei a mão enquanto está em silêncio. Quando tu falou exatamente sobre essa questão aí de nos afastarmos, eu lembrei exatamente de Adão e Eva, porque é um exemplo claro sobre isso. A primeira vez que eles pecaram, que eles ficaram distantes, digamos assim, da presença de Deus, a vergonha os tomou e os quis levar para se esconder. E isso faz mostrar o porquê os fariseus, isso assim, nos faz entender que os fariseus, como cumpriam a lei, eles pensavam que estavam certos e por isso, vamos dizer assim, que eles estavam de pé, porque eles se achavam justificados por causa das atitudes dele. Enquanto o publicano se sentia um pecador e quis se humilhar. Então, é ter cuidado para que essa sensação de que estamos cumprindo as regras não nos faça querer ficar de pé diante do Senhor, mas antes que sempre possamos estar de joelhos, né, nos humilhando. Exatamente. Exatamente, com certeza. E, tipo assim, o publicano, ele se humilhou, ele buscou a presença de Deus, ele se reconheceu como pecador, e dessa forma, ele conseguiu ser justificado, que aí a gente entra no segundo tópico, justificado por Deus. Eu quero perguntar para a turma, alguém sabe o que é ser justificado por Deus? Vamos lá, pessoal, é simples, é simples.
Só um momento aí. É só vocês abrirem. Não, abro Tem como abrir no microfone, João? Podem falar. Eu acho que, tipo assim, pode ser irrepreensível, né? Tipo assim, exemplo, quando Deus ele justifica de alguma coisa, né? Então, eu acho que pode ser dessa forma, né? Tipo, quando Deus ele justifica, porque ele conhece a intenção do seu coração e ele é com você e justifica você diante dos homens. Então, você acaba sendo irrepreensível diante dos homens, nesse caso, creio eu, né? E diante de Deus. Isso, é basicamente isso mesmo. O que aconteceu? Quando ele se reconheceu pecador, ele se humilhou perante Deus, ele estava ali tentando o quê? Buscar o perdão. Quando a gente reconhece a nossa essência e, sim, como posso dizer, reconhece também a nossa dependência da presença de Deus, e a gente se coloca nas mãos dele, nós somos justificados por ele. O que acontece é quando os nossos pecados são perdoados e somos libertos da culpa. Então, foi exatamente o que aconteceu com o publicano. E o que aconteceu com ele é o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, no caso, quando você crê que foi o que aconteceu com o publicano, ele creu que, tipo assim, ele creu tipo assim, como posso explicar? Se alguém quiser me ajudar a tentar explicar esse ponto, fique à vontade. Mas o que aconteceu? Quando ele se reconheceu ali e confiou nas mãos do Senhor, ele foi justificado por Deus. O que aconteceu? Ele se tornou uma nova criatura. O que a gente fala? Nova criatura, né? Ele foi justificado por Deus. E o que aconteceu? O que fala aqui? Que ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E a partir daquele momento, Jesus ele seria referência para ele em qualquer decisão da sua vida, na sua trajetória de vida. E foi o que não aconteceu com o fariseu. Vamos lá. O publicano ele estava passando pelo processo para ser salvo e justificado por Deus. Tudo isso porque, diferente do fariseu, a sua oração condizia com o seu coração. E nela ele se entregou diante de Deus e reconheceu a sua dependência e clamou por perdão e misericórdia. O que não aconteceu com o publicano, que sempre ele até fala no próprio livro base, ele fala assim, que a oração do publicano foram 7 palavras mais longas do que a oração do fariseu foram 7 palavras mais longas do que a do publicano. Porque o fariseu, ele repete 7 vezes a palavra eu em sua oração. Então, tipo assim, eu até parei para fazer os cálculos. 1/4 da oração dele era só eu. Enquanto o publicano, ele reconhecia sua essência e ele clamava por perdão, ele clamava por misericórdia do Senhor. Ele não tinha nem coragem, olha só o temor, ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu. E eu acho isso muito profundo. Enquanto o publicano diferente do fariseu, que se considerava autossuficiente e menosprezava os pecadores, pois se achava santo o suficiente a ponto de achar que as outras pessoas não eram dignas de lhe tocar devido aos pecados das pessoas. E a gente entra no último subtópico, que será exaltado. Deixa eu tentar baixar aqui. Bel, fala, Nilvan. Rebeca Pinheiro vai falar alguma coisa. Isso, se eu... quer falar, poder abrir aí? Não, é só que Bel, quando falou como poderia explicar o que ela leu em João, é que, na verdade, o publicano, quando ele pediu misericórdia a Deus, ele reconheceu que o poder de ser redimido, absolvido, justificado, não provinha dele mesmo. Quando a gente crê que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é nesse sentido, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nos justificar. E é o que o publicano acreditou. Por isso que ele orou ao Senhor pedindo misericórdia, porque Deus é o único capaz, com poder soberano de fazer isso. Exatamente, ele reconheceu a dependência dele. E Tarcamon
levantada aqui só para concluir. A parte de justificado eu entendo, não vou atrapalhar não, que eu falo demais, né? Mas atrapalhando de novo. Enfim, o ser justificado é mediante a fé, né? Então, hoje cremos mediante a fé em Cristo que somos justificados. O que é ser justificado? Eu tenho uma dívida e preciso pagar. Só que a dívida do pecado não conseguimos pagar. E só Jesus, só o próprio Deus é que nos justifica. Então, o justificado é dizer que você não tem mais dívida, que a sua dívida está paga. Eu até ouvi uma observação um dia desse, que disseram que, eu costumo dizer que a cédula foi rasgada, né? A cédula foi rasgada, mas vamos dizer assim, a cédula foi riscada. Né? Eu não sei onde é que eu vi, eu fiquei com isso na minha cabeça, mas a cédula foi riscada. Por quê? Porque se a cédula foi rasgada, depois vou falar assim, ó, você tinha uma dívida, cadê o seu papel? Vai falar assim, não sei não, rasgou. Não, mas a cédula foi riscada e o papel lhe mostra que foi pago suas dívidas. Então você está justificado mediante a fé em Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que morreu por nós. Eu acho isso interessante que tu falasse, Jó, que é a questão do tetelestai, né? Foi pago, Exatamente. está consumado. Cristo ali levou na cruz as nossas culpas, as nossas dores, e nós vamos entender isso aí que era uma forma da época dos romanos, a qual a pessoa recebia essa carta, tetelestai, foi consumado, está pago, está quitado. Isso. E Deus quitou, Jesus quitou ali na cruz todas as nossas dívidas e todos os nossos pecados. O Anderson mandou um versículo, se você puder ler. Posso ler? Vamos ver o Anderson, se ele lê aí, a gente escutar a voz do nosso filósofo, como o Jobson falou. O Anderson? Ele foi pegar a Bíblia, que ele estava lendo na digital, aí para falar e ler na digital, ele foi atrás da Bíblia. Mas o interessante, enquanto o Anderson não fala, e assim que falar, o Anderson, pode me interromper aí, é que o publicano não tinha Jesus ainda no qual ser justificado, né? Mas, como a Rebeca falou, ele creu que Deus é soberano e que poderia perdoar os pecados dele. Então, ele reconheceu que tinha pecados, ele sabia que Deus é quem podia perdoá-los e não simplesmente suas próprias atitudes, né? Então, ele ainda não tinha Jesus Cristo para justificá-lo, mas a sua fé em Deus, que Deus é perdoador, ele se humilhou na pessoa certa, né? E aí por isso que chega o que a gente fala, os humilhados serão exaltados. É porque quando a gente se humilha nos pés de Deus, é que a gente reconhece que somos pecadores, falhos, que erramos, que pecamos, Deus, ele há de nos justificar. Eu acho que isso antes saiu. Ele levantou a mão. Ele levantou a mão agora. Vamos deixar ele falar. Amém, povo de Deus. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Romanos 3, 22. Coincidentemente, eu tinha postado esse versículo no stories do Instagram antes, porque eu estava pensando sobre isso. Coincidentemente, eu estava refletindo sobre isso. E diz... a epígrafe já fala sobre isso, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala... Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, é uma justificação que alcança todos, sem diferenciação nenhuma. Eu acho algo muito poderoso e muito incrível. E eu acho que fica um pouco também associado ao publicano e ao fariseu, onde nós somos alcançados pela misericórdia e a graça de Cristo, muitas das vezes pelo que está no nosso coração. A nossa humilhação, o nosso quebrantamento, onde nós oramos ao Senhor e, através desse sentido, Ele nos perdoa. Então, a justificação, ela está ao alcance de todos. Mas também a gente percebe que é como se houvesse uma certa condição. E a gente percebe isso um pouco no publicano e no fariseu. O fariseu, ele se orgulhava na oração. E o Cristo, ele confirmava isso, que a oração do publicano foi ela que chegou a Deus. Então, a justificação está ao alcance de todos, sem diferenciação nenhuma, assim como esse versículo, ele fala, né, a graça divina do Espírito Santo, onde, como o Nilvan mesmo falou, o sacrifício da cruz
foi para todos, sem diferenciação nenhuma. Então, isso depende de quê? Do nosso coração. E como a lição mesmo fala sobre a oração, se a gente puder resumir em poucas palavras, a oração, assim como a Bíblia fala sobre essa diferenciação da oração do publicano e do fariseu, a oração que chega ao Senhor é a de um coração quebrantado, é de um coração arrependido. E aí nós alcançamos justificação por Cristo Jesus, pelo sangue dele, pelo sacrifício dele. Então, assim, eu acho que é um versículo muito poderoso, incrível, e que faz nos refletir bastante através da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Obrigado aí. E assim, a questão bem interessante mesmo, aí, como o Anderson falou, né? É graça, salvação é graça, favor imerecido, é o João capítulo 16, é graça sobre graça. E a graça é isso, é um coração quebrantado, sincero, que Deus não despreza. Posso botar? Pode continuar. Basicamente, o irmão Nilvan, ele encerrou quando ele leu o versículo Lucas 18:14, que diz assim, já no terceiro subtópico, será exaltado. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, no caso o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, é na humildade que nos permitimos desenvolver a nossa dependência da ação divina, entendeu? Assim como fez o publicano. E, dessa forma, eu encerro a minha participação. Se alguém mais quiser complementar, e o professor Nilvan fica livre para trazer a conclusão. Quem mais vai participar, falar alguma coisa? Professores, alunos que estão participando, que queiram falar alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Júlia não vai falar nada hoje. Incrível, Júlia. Juan, que tá aí, eu tô vendo Juan. Você vai falar não, Juan? Nada? Gente, é uma lição muito poderosa para nós, a qual nos revela um cuidado que nós temos que ter muito grande. Quando nós vamos ver aqui, como eu falei no início da lição, e os meninos apresentaram muito bem sobre os fariseus e os publicanos, é que todos dois foram para o templo. Todos dois estavam no templo, todos dois foram com o intuito de orar no templo. Mas que a intenção do coração é o que faz a diferença. A intenção do homem é a intenção que eu não consigo ver, o pastor não consegue ver, ou ninguém consegue ver, mas nós, é interno nosso, mas Deus consegue ver a nossa intenção. Ele viu a intenção daqueles dois. Um fariseu, o qual se achava que era o cara que estava certo, que ele porque cumpria a lei, porque dava o dízimo, porque estava acima de todos, né, naquele momento. E o outro, um publicano, a qual Isabel falou muito bem, cobrador de impostos, ali de cobrador de impostos. Então era uma pessoa que era odiada. É igual, era uma pessoa que, para vocês entenderem, era do fisco hoje, do nosso fisco, que estava ali cobrando imposto. Imagina alguém chegar e aí, Joxan, paga o imposto aí. Igual a Energisa, não pagou, eu vou cortar. Pronto. Boa, eu gostei da energia. E era assim, se você não pagasse os impostos, você ia ser cortado, era o quê? Preso ali por Roma. Então, assim, era uma pessoa que era odiada. Mas ele foi ao templo. Duas pessoas aí, né? O fariseu que cumpria, o publicano que ainda não tinha naquele momento ali, como já foi falado, alcançado a fé. E ali foram os dois. E o interessante é que chegam os dois no templo, um vai lá para a evidência e o outro fica escondido. O que está ali na evidência, que é o fariseu, começa o quê? O eu. Eu dou o dízimo, eu cumpro a lei, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, e olha assim. E ainda o interessante é que, além de ele apresentar tanto eu, chega um ponto que ele, naquele ponto ali, chega um ponto que ele ainda para falar do publicano. Eu não sou como este que está aqui. O cara já tinha chegado à arrogância máxima, só apresentando eu, né? Ali o egocentrismo ali nele.
Aí ainda vai falar do coitado do publicano que não tinha nada a ver na história. Era uma pessoa que estava ali orando, foi no templo para fazer suas preces. Ele ainda vira e faz, eu não sou igual a esse aqui não, esse errado aqui, esse que está errado. É alavar o publicano. De uma forma humilde, reconhecendo os seus erros, o seu pecado, a sua fragilidade. Fez assim, nem olhou para o céu, né? Como Isabel falou. E disse assim, vamos trazer na nossa linguagem assim, eu sou errado. Eu erro, eu peco, eu vacilo, eu cometo, mas eu estou aqui pedindo o teu perdão. Olha que diferença da oração, não é? Uma oração que foi sincera. E ali, quem saiu justificado? O publicano. É o que eu quero trazer para nós hoje, no contexto jovem, no nosso contexto. Não adianta ir só à igreja. Não adianta estar no templo. Não adianta, como todo domingo, ou na oração da mocidade, ou na escola, o que seja, o trabalho que a gente consegue mais nos domingos, porque dia de semana estuda. Não adianta irmos, estarmos ali. Para quem está nos olhando ali no templo, pode dizer, olha, pelo menos está aqui na igreja. Mas Deus não está interessado no nosso físico, Ele está interessado no nosso interior, ali dentro da igreja. Como está o seu interior? Às vezes a gente pode até ir para a igreja arrumadinho, bonitinho, charmosinho, de gravata, ou não, uma roupa de marca, né? Mas assim, Deus não está interessado nessa questão, assim, você tem que, eu entendo, mas eu estou querendo trazer para vocês, ok, Deus está interessado no seu culto que você está apresentando a Deus ali, o seu interior, não é? Porque se Deus estivesse tão interessado com a aparência, nessa parábola ia ser assim, o fariseu ia sair justificado e o publicano condenado. Mas nós vemos ali que Deus estava querendo trazer que é o interior, é o culto, é o coração quebrantado. E ali, com aquele coração quebrantado, nós vemos que o fariseu e o publicano, mas o publicano foi com aquele coração. Então, que é uma lição para nós. Que a gente vá para a igreja, quando a gente vai, mas vá com o coração quebrantado. Ah, eu errei, eu vacilei, eu pequei, foi uma semana difícil, foi uma semana complicada, mas lembre que quem está ali é o justificador das nossas almas. Quem está ali é aquela pessoa que quando jogaram a prostituta nos seus pés, fez, olha, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés diz o quê? Apedreja. Naquele momento ali tinha fariseus. Porque eles eram cumpridor da lei, eles conheciam a lei. E aí, Jesus, apedreja. O que Cristo disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu naquele momento? Só ficou Jesus e a mulher. E a pessoa que tinha condição de condenar e apedrejar, ela estava ali, foi o que ficou, Jesus, que não tinha. Mas o que ele disse? Vai e não peques mais. É uma lição para nós. Devemos ser igual os publicanos. Ter coração quebrantado, contrito, para que a gente possa... Eu vi aqui, sua mão. Para que a gente possa estar naquele ali e ir para a igreja o quê? Para se entregarmos na presença de Deus, de um coração quebrantado, contrito, e pode ter certeza, nós vamos ver a diferença. Pode falar, Joque. Só tem um ponto aqui na lição que eu achei interessante, que mostra quando o homem se percebe pecador, tem início o processo que o deixará pronto para ser finalmente salvo. O que quer dizer com isso? Como é que você vai ser salvo de uma dívida que você não a reconhece? Como é que você vai chegar e pagar uma energia que você disse que não é sua? Então, o primeiro momento que precisamos fazer é reconhecermos que realmente somos pecadores, aí a partir daí é que vamos atrás de Cristo para procurarmos a justificação mediante a fé nele. Então, aquele que se comporta como o fariseu, que faz, eu sou certo, eu faço tudo certo, ou seja, eu cumpro a lei e não tenho pecados, não está nem no começo dessa linha aqui, que é reconhecer como pecador para que depois Jesus Cristo o justifique. Então, se você não se reconhece pecador, se você acha que sempre você está fazendo certo, não tem como Jesus Cristo lhe justificar. Ele vai justificar de quê? Se você não tem pecados. Ele vai justificar de quê se você não erra? Então, a parábola
como o nome já diz, é uma parábola, não que necessariamente esse caso tenha acontecido, é uma história que Jesus contou para trazermos princípios para a nossa vida, de vermos que não devemos ser justificados, como Isabel falou, através das nossas práticas, mas a partir da nossa fé e do reconhecimento que somos pecadores e a nossa fé que vai atrás de Cristo e Cristo nos justifica. Só isso. Amém. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, para concluir a lição. Quem teria possibilidade de vocês que estão aí de participar de um Kahoot da lição? Só resumindo toda a lição. Eu. Estou esperando, viu, gente? Eu posso colocar aqui na tela, todo mundo vai conseguir participar. Bota. Pronto. É só para terminar uma forma dinâmica a lição. Deixa eu colocar aqui. E eu ainda mais esqueci de fazer uma pergunta sobre os fariseus. Eu não vou dizer mais não. Aí, será que tá nesse Kahoot? Alguém tá aparecendo? Tá aparecendo na tela aí, gente? Tá, apareceu aqui. Apareceu? Apareceu. Vamos lá. Peraí, cadê o link? Apareceu, não? 2, 2, 1. Me tá lá. Apareceu o link. Tá. Vai mandar o link. Já mandei, tá aí o link? Tá aparecendo? Tá aqui o link. Mandei o link, aí nesse link é que vocês colocam o código. Isso, pode entrar no computador, em outro celular, ou no celular. Agora deixa o celular de vocês livre, alguns. Ei, quem ganhar aí vai ganhar uma barra de chocolate e eu vou deixar na casa, hein? De quem ganhar. Olha, se esforça aí. Olha aí o professor Joxano. E ainda pode escolher qual é a barra de chocolate que quer, viu? Só não pode ser Cacau Show, tem que ser uma que vem do supermercado. Ferreiro Rocher. Nem essa também, tá? Rebeca entrou. Ô, gente, vocês estão olhando a tela, não estão vendo aí a tela, né, do Kahoot? Na apresentação? Deixa eu Eu tô vendo, mas eu acho que no momento que eles entrarem na tela lá do Kahoot, eles provavelmente vão perder de ver tua tela, né? Se entrarem. É verdade. É bom Eu vocês acho que vai entrarem ser em outro celular. porque eu tô pelo mesmo celular. Então, aí não precisa ficar vendo, eu acho que tu vai aparecer na... Ah, tá, entendi. É bom entrar em Nilvan, tem como aumentar o tempo da pergunta para que a gente possa até fazer a pergunta aqui, tipo, ler e... Eu vi que a pergunta é bem rápida, né? A pergunta é, eu posso aumentar o tempo de resposta. O meu não pegou não, com esse Isso. que mandou. O tempo... Ah, tá. O tempo da pergunta seria massa abrir, deixar aberto. Deixa eu, então, alterar aqui. Se eu for alterar, todo mundo vai sair da tela, ok? Porque eu vou ter que sair para colocar novamente o tempo, aumentar o tempo, beleza? Certo. Pronto. Rapidinho aqui. Deixa eu parar de transmitir aqui. Isso. Só um minuto, Nilvan. Vitor ainda tá entrando, tentando entrar. Não, eu vou fechar aqui. Eu vou fechar que eu vou alterar aqui. Então, todo mundo que se inscreveu vai sair, tá certo? Eu Tá vou bem. alterar aqui os negócios. Deixa eu alterar o tempo para ajudar. Eu acho que alterar o tempo da resposta já ajuda, porque dá tempo de ainda mesmo assim ler. Então, quem não... Deixa eu abrir aqui, deixa eu alterar rapidinho. São poucas perguntas, é só para a gente A gente não vai concluir. precisar ler por outro local, não, né? Não, Tudo aqui pela tela do celular vai. vai. Eu vou botar 30 segundos em cada resposta. Tá bom? Um minuto. Deixa 30 eu... tá bom. 30 ou 20. Eu vou botar 30, que é o tempo que alguém lê, Repensa. repensa. Os meninos aí, quem tiver conseguindo ler, os meninos lê. Nilvan, olha aí no grupo que eu te mandei, né? Desliga a câmera, Juan.
Ei, não influencie no seu namorado, não. Deixa o bichinho aparecer. Cara bonito desse não aparecer aqui. Falar um negócio desse, ele já se acha. Deixa de conversa, menina. Obrigado, Jackson. São seus olhos. Meu Deus, nem Nada, poupa, nada. Juan, pelo amor de Deus. Fala aí, Joque, no grupo lá. Viu? Enquanto eu tô aumentando aqui o tempo, aí tu vai mandando lá que eu vou organizando aqui. Pera aí, gente, rapidinho, só pra organizar isso aí, que é o tempo. Descansa. Vem, cante! Deixa eu ver aqui. Agora. E hoje eu acordei cedo, era o quê? Umas 7 horas da manhã, né? Disse, eita, eu vou pra oração, né? Aí depois que eu lembrei, a igreja tá fechada. Costume. Você é um cabazinho enrolado. Ei, mas e aí, vocês... Peraí, que estão fazendo zoada em pleno domingo, dia de chuva, todo mundo dormindo. O que vocês acharam? Curtiram esse estilo aqui de aula? Quem pode dar opinião aí? Tá sendo gravado isso aí. Fala aí, Sueli. O que tu achou? Fala isso, dá tua opinião. Dá a tua, Juan. Assim, eu quero que depois que vocês falem, se vocês acharam melhor dessa forma, né? Pelo Meet. Eu quero que cada um fale, assim, em poucas palavras e rápida, falem o que vocês acharam. Se acharam boa a ideia do Meet, eu vou terminar, fazer a brincadeira, e depois da brincadeira eu quero que cada um fale, porque quando cada um falar, a gente vai saber o que vocês acharam, tá entendendo? Cada um de sua forma, fala alguma coisa, fechado? Eu vou compartilhar agora a tela da apresentação do Meet, do jogo. Deixa eu colocar aqui. Tá todo mundo vendo aí? Deu certo? Aparece lá a pergunta pra gente ou só as opções, as respostas? Vai aparecer no Meet a pergunta para vocês. Peraí, Nilvan. Peraí, Anne. É o que, Nilvan? Fala. Vai aparecer para vocês na tela do Google Meet a pergunta. É porque eles não estão olhando o Google Meet quando eles entrarem para responder. Mas Aí, ou Jobson, eu fala. ou tu. Pronto, a gente lê. Felipe, Ju, Davi, Kelly. meu amor. Deixa o Davi falar, sério. Vocês já mandaram do carro já? Já tá na tela. Olha aí o código 137 3304. 137 3304. Só tem 5 até agora. Eu sei que tem. São 9. Tem 6. Faltam 3. 137 3304. Tá faltando. Rua entrou. Minha internet tá faltando muito 2. ruim. Quem falou? Minha internet é muito ruim. A tua internet? Tiago. Aham, tá carregando não. Oxê. Aí tá ruim pra fazer aqui. Alguém saiu aí. Tinha 7, ficou. Acho que foi Rebeca. Foi Rebeca. Obrigado. Ju. Rebeca, aconteceu alguma coisa? Ô, Tava Tiago. tudo normal, mas saiu sozinho. Entra novamente pra tu ver. Tiago, tu não consegue pegar outro celular pra ver se em outro celular tu consegue entrar, não? Vou ver aqui. Beleza. Oxê, saiu mais um. Quem saiu?
Eu creio que quando sai, quando vai minimizar, entra outra parte. Eu acho isso. Fiquem na tela do Kahoot. Não saiam na tela do Kahoot quando vocês entrarem. Pronto, Rebeca entrou. Está faltando Suelen, Tiago e o Anderson. Não saia da tela do Kahoot. As perguntas a gente vai falar para vocês e a resposta. Eu Só tô. Tá, pronto. Tá faltando só o Tiago e o Anderson. Eu não sei se o Anderson vai participar. O Anderson? Eu acho que Alô? ele saiu da chamada. Ele não tá Tá aqui. não? Não saiam da tela não, que eu vou ver aqui. Deixa eu ver. Foi. Saiu. Só tem 11 pessoas. 12 com a É Kelly apresentação. que não tá. Ah, não, Kelly tá, desculpa. Tá, só falta Tiago. Tiago foi ver se conseguiu um celular para ele entrar. As meninas podem puxar um corinho. Não tô conseguindo, não. Até no outro celular. Oxê. É a chuva. Vamos fazer assim, eu vou iniciando aqui e você pode responder com a pergunta que vocês sabem, ok, Tiago? Ok. Vamos lá. Iniciando, a oração do fariseu e do publicano. Tu lê isso, Joxan? Tá, beleza. Primeiro quiz. Aonde foi Aonde escrito? foi escrito o texto do dia? Aonde foi escrito o texto do dia? Sem olhar, gente, por favor. Cabeça. O vermelho é Lucas capítulo 18, versículo 14. O azul é Marcos 18, 14. O amarelo. Todo mundo respondeu. Show. Vamos ver quem acertou. Todo mundo acertou. Quem está na frente? João. Segundo, João, Ju. amigo. Terceiro, Kelly. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O fariseu saiu justificado do templo. Isso é mamão com Verdadeiro. açúcar, viu? Verdadeiro, muito bem. Só tá faltando uma pessoa responder. Gente, não dá pra gente saber qual é a resposta de cada, não. Tá muito ruim assim. Vocês querem que eu fale, né? Lá só aparece. Hã? Lá só aparece a opção das respostas, não aparece nem nome nenhum. A gente não sabe o que vocês estão falando. Tipo assim, eu só escuto a pergunta, aí lá tem as opções, só a cor. Mas a gente não sabe nem se é verdadeiro, se é falso, qual é a opção que tem. Tipo, a do versículo. A gente só pôde marcar depois que você disse que a cor vermelha era o versículo tal. Pronto. Aí não dá tempo. Aí eu vou falar. Quer fazer de novo, não? Recomeçar? Mas precisa não. É porque essa daí do fariseu, tipo, teve gente aí que errou e eu creio que não teria errado. Mas vamos começar aqui, a gente vai continuando e para não voltar de novo, aí vai ter que todo mundo entrar, vai ser aquela luta. Aí eu vou lendo, Joxan lê a pergunta e eu leio a resposta, fechado? Tá. Pronto, vamos lá. Ju já passou o João aí, Rebeca apareceu aqui, Sul também tá aparecendo. Quiz 3, vai, lê. No tópico da oração do fariseu, os pontos comuns são... Os pontos da lição. Aí, a aparência da santidade e a glorificação do eu e será humilhado, isso é no vermelho. No azul, a aparência do amor, a glorificação de Deus e será exaltado. No amarelo, a santidade, o amor, a glória. E no verde, nenhuma das alternativas. Alguma dúvida? 5 pessoas acertaram e 2 erraram. Vamos ver lá. Felipe José aparece. Su está subindo aí de posição, já está em quarta. Felipe está em quinto. E Ju leva aí a posição. Vai. No tópico da oração do publicano, os pontos locais são...
No vermelho, sou honesto, justificados por alguém, será humilhado. No azul, a aparência do amor, a glorificação de Deus, será exaltado. No amarelo, a santidade, o amor e a glória. Ou o verde, nenhuma das alternativas. Isso é sobre o publicano, certo? Sobre o publicano. Nenhuma das alternativas, ninguém marcou. Não era a aparência do amor, não. Nessa do publicano, era isso aqui, ó. Sou um pecador, justificados por Deus, e será exaltado. Amém? Vamos lá. Porque sem aparecer realmente fica um pouco mais difícil, né? Mas vai aí, mistura um pouco de habilidade com sorte. Aí quem ganhar, ganhou. Verdadeiro ou falso? Quando o homem se percebe pecador, tem início o processo que o deixa pronto para ser finalmente salvo? Verdadeiro ou azul falso? Verdadeiro é azul e falso é vermelho. Todo mundo acertou. Meus parabéns. Já que você falou isso, eu achei interessante. Ju continua aí na liderança, né? Vai. Quem foi declarado justificado? Saduceu no vermelho, publicano no azul, fariseu no amarelo e puritano no verde. Todo mundo já acertou. Vai. Última questão. Qual o significado do título fariseu? Vermelho, venerado. No azul, condenado. No amarelo, separado. E no verde, grande. Isso daí é só para quem estudou a lição, viu? Eu acabei não falando na aula. Nietzsche, show de bola. 3 pessoas acertaram separado. Avançar. É porque eles tinham essa intenção, né, de ser separado. Terceiro lugar, Kelly. Segundo lugar, João. E primeiro lugar, Ju. Ah, Ju, aí é brincadeira, né? Aí, tá. Na terceira vez pede muito. Já virou rotina, já. Foi, a última vez foi ela, não foi que ganhou? Quem se acertar a terceira pode pedir música pro louvor, viu? Você não entende a piada, é coisa do futebol, desculpa aí. Eu peço desculpa, eu queria fazer um teste no Kahoot pra gente ver se dava certo. A gente vai tá tentando trazer novidades. O que eu queria, como eu falei, de forma rápida, sucinta, cada um fala uma coisinha rápida, o que vocês acharam da aula. Eu vou dizer o nome da pessoa para não virar aquele ninho, assim, todo mundo falando na mesma hora, ok? Juan. Juan? Metade da aula. Ah, então tá. Mas diga algo. Mas em tudo eu gostei, entendeu? Show. Melhor aqui ou YouTube? Aqui. Ok, obrigado, Juan. Suelen. Oi. Eu gostei também. Para mim, eu prefiro que seja aqui, dá para ser mais interativo. Eu gostei, sim. Eu acho que não teve muita participação, porque a lição de hoje foi algo mais, tipo assim, mais pontual. Algo que é só mais de reflexão mesmo. Não é aquela coisa histórica que a gente discutiu a história como as demais. Ok. Próxima lição a gente vai estudar sobre o Pai Nosso, vai ser legal. Rebeca Pinheiro. Eu gostei. É bem mais dinâmico do que seria se fosse no YouTube ou, sei lá, no Facebook. Eu, enfim, gostei. Espero pelas próximas. Show. Tiago. Gostei. Achei prático. Show. Júlia, a vencedora aí da barra de chocolate, que você diga, Joxan, qual é que você quer? Eu gostei. Eu acho que talvez se fosse no YouTube eu não teria tanta motivação para estudar a lição quanto eu tenho no Meet. Show. Bom. Felipe José. Gostei. Melhor que o YouTube. João. Foi massa, Nilvan. Achei legal, achei interativo. Foi legal. Preferia assim do que se fosse no YouTube. Ele tá falando com coisa de Isabel.
Eu procurei também, viu? Esse aqui, ele. Aí, Ingrid. Eu gostei, é bem legal. Eu vi isso também, Sueli, que o jogo foi melhor pessoalmente. Por aqui não ia dar certo, não. Só se todo mundo tivesse assim assistindo pelo computador, aí ia dar certo. E aqui eu vou deixar uma consideração de alguns minutos com os professores. Fala aí, Joxan. Não, eu já falei demais toda a lição, eu gosto muito de falar e se deixar, mas eu só quero agradecer a todos aí que acordaram cedo, realmente, como a Júlia falou e os demais falaram, que se fossem no YouTube, realmente ia ser um pouco mais complicado de vocês levantarem para poder assistir. Foi uma coisa que Nilvan, eu, Isabel, a gente foi falar com o irmão Vilto para a gente fazer online, porque realmente ia ser bem mais interativo. E graças a vocês que estiveram aqui conosco é que podemos ter força para mostrar, pessoal, tá vendo, deu certo. Então, quero agradecer a todos aí que estiveram aí conosco pela manhã. Desculpa qualquer coisa só chamar no privado, valeu. Vamos lá, agora a Isabel falando. Não, eu só tenho a agradecer a presença de todos e 10 mil vezes prefiro fazer pelo Meet do que pelo YouTube, porque a gente consegue interagir um pouco mais. E é isso, eu espero todo mundo na próxima aula também. Amém, nós esperamos vocês. Vamos estar anunciando com mais antecedência, até para aumentar o número de participantes. Na nossa aula foi uma coisa bem breve, rápida, de última aula. Mas que Deus abençoe a todos. E para encerrarmos essa lição, vamos orar. Eu convido a todos para irmos orar. Quem iniciou orando foi Joxana. E agora vai ser Isabel, vai orar, finalizando a nossa lição. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo amado, somos gratos, Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir a oportunidade de estarmos reunidos para aprender cada vez mais a Tua palavra e do Senhor, Senhor. Eu também peço para que o Senhor conceda um resto de dia abençoado para todos que puderam comparecer e para aqueles também que não puderam, porque o Senhor sabe o que sonda o coração de cada um. E que na próxima aula possamos estar todos reunidos e somos gratos por tudo. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar de gravar aqui. Amém.